Palavra medo definida. O medo expressa reverência ou terror. O medo, como terror, é geralmente expresso pelas palavras hebraicas e pela palavra grega polos. O medo, como reverência, é denominado em hebraico como hidan e em grego como eulabian. No entanto, estas palavras também são ocasionalmente usadas sem distinção. O medo surge do amor, seja por nós mesmos ou por Deus. O amor próprio gera medo quando ocorre algo que pode nos privar de algo bom, ou que algum mal pode nos sobrevir. Tememos a privação ou o próprio mal, e tudo que ou quem quer que possa nos privar daquilo que é bom, ou pela qual o mal possa ser infligido sobre nós. Deus criou o amor próprio no homem e deseja que façamos uso dele. A lei exige que amemos o nosso próximo como a nós mesmos, conforme Mateus 22, verso 39. Portanto, não é pecado temer a privação e o mal. Este medo era inerente à natureza de Adão antes da queda, embora não houvesse ocasião para que este medo surgisse nele. O Senhor Jesus também teve esse medo, conforme Mateus 26, verso 37. Pode-se de fato ter medo da morte e de outros desconfortos, portanto, também de animais selvagens e de homens maus. Este medo torna-se mal, contudo, se gerar o uso de meios maus, seja para preservar ou adquirir o que é bom, seja para evitar o mal. Isto é verdade se tememos mais ao homem do que a Deus, e ao negligenciarmos tanto o temor de Deus como a obediência aos seus mandamentos, procuramos colocar o homem ao nosso lado de maneira pecaminosa. Então não damos atenção ao desagramento a Deus, contanto que possamos agradar os homens para que eles não façam mal, mas bem. Não temais aquele que mata o corpo, mas não são capazes de matar a alma. Antes temei aquele que é capaz de destruir a alma e o corpo no inferno. Mateus capítulo 10, verso 28. Visto que devemos ter amor por nós mesmos e o medo surge daí, devemos ter mais medo do mal que se relaciona com a alma do que com o corpo. Desde então a alma está bem ou ainda depende de Deus. Devemos ter medo por amor à nossa própria salvação. E devemos temer o julgamento de Deus. A minha carne treme de medo de ti. Tenho medo dos teus juízos. Salmo 119, verso 120. Uma pessoa não convertida também deve, pelo medo da ira de Deus, ser persuadida a crer. Uma pessoa convertida deve, por medo de dano espiritual, esforçar-se para ser sincera. Tenhamos, portanto, que, ficando-nos a promessa de entrar no seu descanso, algum de vocês pareça não cumpri-la. Hebreus capítulo 4, verso 1. A definição e a natureza do medo filial ou piedoso. O medo filial é uma inclinação sagrada do coração, gerado por Deus nos corações de seus filhos, por meio do qual eles, por reverência a Deus, tomam cuidado para não desagradar a Deus e se esforçam sinceramente para agradá-lo em todas as coisas. É um movimento de coração. A alma nobre é dotada de emoções e, dependendo de quais sejam os objetos, é movida pela alegria ou pela tristeza, pelo amor ou pelo ódio, pelo medo ou pelo destemor. No que diz respeito ao temor de Deus, o homem é insensível, duro e sem emoção. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Na regeneração, porém, o coração de pedra é removido e o coração de carne é recebido, que é macio e flexível, e é facilmente movido ao contemplar a Deus, dependendo da medida em que Deus se revela à alma, se Deus é percebido como majestoso. É um movimento sagrado, visto que uma pessoa não convertida nada mais é do que pecado. Também tudo o que procede dela é distorcido. A capacidade de temer é dirigida a um objeto errado e é exercida de forma desordenada. Os crentes, contudo, tendo sido santificados em princípio, também o são no que diz respeito aos seus movimentos internos. Seu medo tem um objeto próprio e, consequentemente, funciona de maneira santa, isto é, na fé e no amor. Eles são devotos e temem a Deus. Deus gera esse movimento sagrado. Por natureza, o homem é totalmente inapto para qualquer boa obra. Ele não encontra prazer em Deus e não deseja temer ao Senhor. Ele pode estar aterrorizado com Deus, mas não pode temê-lo corretamente. No entanto, Deus permite que seu próprio povo o tema. Porém o meu temor em seus corações, para que não se apartem de mim. Jeremias capítulo 32, verso 40. O Espírito Santo é, portanto, chamado de o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor, conforme Isaías capítulo 11, verso 2.
Este temor filial é encontrado nos corações dos filhos de Deus. O coração é a sede de todos os movimentos, tanto maus como bons. Deus colocou este dom precioso no coração de seus filhos, e todos os movimentos relativos ao medo procedem do coração. O seu medo não consiste em falar, em abster-se do mal e em fazer o bem, nem na aparência de medo, mas sim na verdade. O coração, o intelecto, a vontade e as afeições estão envolvidas aqui, e o coração produz várias ações que manifestam o temor de Deus. Somente os filhos de Deus temem verdadeiramente o Senhor, e portanto aqueles que possuem esta virtude são chamados de pessoas tementes a Deus. O mesmo homem era justo e piedoso. Homens devotos e homens piedosos levaram Estevão para o seu enterro. Atos capítulo 8. O medo filial é gerado pela reverência a Deus, que é o objeto desse medo. Temei ao Senhor, vós, seus santos. Salmos 34, verso 9. Deus é eminente, glorioso e majestoso dentro de si mesmo que não existisse criaturas. Tua é, Senhor, a grandeza e o poder e a glória, a vitória e a majestade. 1 Crônicas 29, verso 11. Nisto Deus é inspirador em si mesmo, como o advento de criaturas inteligentes que observam o brilho de sua glória. Não pode deixar de ter reverência por ele, que é ao mesmo tempo infinito e majestoso. Um homem natural não conhece a Deus, portanto ele pode ter medo de seus julgamentos, de calamidades, e às vezes pode reconhecer que Deus é solene, embora geralmente não progrida até aqui, mas não pode ter reverência por ele. Esse é o privilégio e a bem-aventurança dos crentes. Uma pessoa pecadora não pode tolerar a majestade de Deus. Ele fugiria aterrorizado por Deus, pois é para ele um fogo consumidor. Contudo, em Cristo Deus é um pai reconciliado com seus filhos, e portanto eles os amam e reverenciam simultaneamente. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Salmo 2, verso 11. As sérias consequências de estar vazio do temor de Deus. Primeiro, tenho certeza de que Deus lhe dará um coração medroso e trêmulo, enquanto você não o temer, de modo que você não encontrará descanso nem segurança em lugar nenhum. Em vez disso, seu coração e sua consciência serão continuamente atormentados. O desejo de Davi virá sobre você. Colocá-os com medo, Senhor. Tenho certeza de que a maldição que o Senhor ameaça virá sobre você. O Senhor fará seu coração tremer, sua visão falhar e sua alma se despedaçar. Suas vidas ficarão em dúvida, você viverá e viverão noite e dia com medo, sem nenhuma razão para acreditar que verão a luz da manhã. De manhã você dirá, se ao menos fosse noite, e à noite você dirá, se ao menos fosse de manhã. Você dirá isso por causa do seu temor diante dos terríveis horrores que você vê ao seu redor. Deuteronômio 28, versos 65 ao 67. Você viverá lá com um medo tão constante que o som de uma folha levanta pelo vento o enviará fugindo. Você correrá como se estivesse sendo perseguido por um guerreiro armado com espada e cairá mesmo quando ninguém estiver perseguindo você. Seus inimigos rastejam com medo em buracos no chão. Eles se esconderão em cavernas nas rochas, do terror do Senhor e da glória de sua majestade. Eles abandonarão os seus ídolos de ouro e prata, as toupeiras e aos morcegos. Eles rastejarão em cavernas e se esconderão entre as rochas irregulares no topo do penhasco. Dessa forma eles tentarão escapar do terror do Senhor e da glória de sua majestade, enquanto ele se levanta para abalar a terra. Isaías capítulo 2. Segundo ponto. Tenha certeza de que se você continuar sem temer pelo Senhor, mesmo que você possa se aproximar pacificamente do seu fim, o terror do Senhor finalmente cairá sobre você. Quando você for abandonado por tudo, o Senhor será um terror para você e causará terror em você. Oh, quantos há que dão o último suspiro com consternação e cheiros de terror. Lembre-se de Belsassar e considere que você também experimentará isso. Então o rosto do rei ficou pálido de medo. Tamanho terror tocou conta dele, que seus joelhos bateram e suas pernas cederam embaixo dele. Daniel capítulo 5, verso 6. Nesta condição, ele partiu da vida. E mesmo que nenhum terror se abatesse sobre você nesta vida e na morte, você ainda assim será dominado pelo medo por todos os lados após sua morte. Então a ira e a raiva, a opressão e a consternação
serão eternamente sobre você. Então você saberá o que é cair nas mãos de Deus. É terrível cair nas mãos de Deus vivo. Hebreus capítulo 10, verso 31. Preste atenção ao que expressa no Salmo 76, verso 7. Tu mesmo, tu deves ser temido, e quem poderá estar diante de ti quando estiveres irado? É desta maneira que o profeta apresenta este terror. Os pecadores de Sião estão com medo. O medo surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem entre nós habitará com as chamas eternas? Isaías 33, 14. Ó, o temor de Deus nos crentes. Agora nos voltaremos para vocês, crentes. Você certamente observará a sua deficiência nisso, mas também será capaz de perceber que o Senhor colocou dentro de você o princípio de seu medo. Primeiro, você não deseja aquela disposição de temor a Deus como descrevemos acima? Você não apenas concorda com isso, julgando-o bom e apropriado, mas também lamenta ter tão pouco e deseja uma medida maior dele. Isso é uma indicação de que você já participa disso, pois os servos de Deus são descritos como tal, teus servos que desejam temer o teu nome. Neemias 1, verso 11. Segundo ponto, você não percebe intenções e iniciativas sinceras para caminhar no temor do Senhor? Você pode encontrar algum prazer em ter subjugado um pecado e em ter feito alguém bem, a menos que isso tenha sido feito no temor de Deus? E percebendo sua deficiência e impotência em relação àquilo que você ama, não é frequentemente sua oração sincera a Deus, para que Ele cumpra sua promessa a você ao colocar seu medo em seu coração? Eis que aí você tem evidências de que tem a natureza daqueles que temem a Deus. Esta foi a oração de Davi. Une o meu coração para temer o teu nome. Salmos 86, verso 11. Terceiro, o seu desejo pelo temor de Deus é totalmente impotente e sua oração totalmente frutífera. Ou você percebe os princípios disso em suas ações? Deus não se revela a você em sua majestade? Ou seu coração não diz que o Senhor é realmente digno de ser servido? Não são despertados movimentos reverenciais dentro de você em direção a Deus? Você às vezes não se curva em reverência diante dele? Não foi sua experiência que, devido a uma sensação de sua majestade, você olhou para baixo, fechou os olhos e cobriu o rosto com as mãos? Não veio sobre você um tremor sagrado às vezes? E não foi seu prazer se esses movimentos se tornassem mais sensíveis? Sim, isso não fez com que você se regozijasse ao pensar nisso depois, desejando que isso se repetisse, que fosse sempre assim? Você não teria cometido muitos pecados e negligenciado muitas coisas sagradas se o temor do Senhor não tivesse impedido? O temor de Deus não elimina muitos pecados pela raiz, e isso não motiva você a cumprir seu dever? Se essas coisas estão dentro de você, você deve estar convencido da verdade. Mesmo que a medida ainda seja pequena, você observará sua disposição em Jó. Eu temi a destruição de Deus, e por medo de seu expiador, não poderia fazer tais coisas. Jó capítulo 31, verso 23. Isso também foi verdade para Neemias, mas eu não fiz isso, por causa do temor de Deus. Neemias capítulo 5, verso 15. Reconheça, portanto, esta graça recebida, e ela o tornará capaz de ler a seguinte repreensão e exortação com benefício. Negligenciou muitas coisas sagradas. Se o temor do Senhor não tivesse impedido, você observará a sua disposição em Jó. Eu temia a destruição de Deus, e por seu esplendor não poderia fazer tais coisas. E também, ela o tornará capaz de ler a seguinte repreensão e exortação em benefício. Os crentes repreendidos. Quanto mais claramente você estiver convencido dos princípios do temor de Deus dentro de você, mais você deverá lamentar sua deficiência no temor de Deus. Estes se manifestam na disposição do coração, na penetração de pensamentos, palavras e ações pecaminosas, contrárias à revelação da presença de Deus, e no temor do homem, pela qual o temor de Deus deve consequentemente ceder. Primeiro seremos severamente repreendidos se sabemos que Deus é majestoso, tendo experimentado quão é bom em andar humildemente com o majestoso, sabendo quão revigorante é andar no caminho da retidão. Ainda assim, negligenciamos com certeza no Senhor e temê-lo continuamente. Isso nos torna vulneráveis a todos os tipos de pecado. Quando o porteiro dorme com a porta aberta, toda luxúria pode entrar
sem qualquer impedimento. E mesmo que estejamos conscientes disso, não há forças para nos opormos a isso. Somos vencidos antes de nos darmos conta disso. E se então, com Sansão, quisermos oferecer resistência, teremos perdido as forças. Em segundo lugar, isso é seguido por uma disposição que é ainda mais maligna, nomeadamente quando procedemos à satisfação desta concupiscência, fazendo não apenas quando a nossa consciência aponta o seu mal e nos aconselha e não começa, e a não começar, aconselhou-nos a desistir, subjugar a luxúria, ficar em silêncio no meio de um discurso maligno e a nos abster do pecado que estamos cometendo atualmente, mas também quando a nossa consciência nos faz refletir sobre Deus e a sua majestade. Na verdade, isso é especialmente verdadeiro, e o que é muito abominável quando Deus se manifesta à alma, desencoraja sensatamente a alma do pecado e, por assim dizer, balança o dedo e diz: Eis, vejo o que você está fazendo, pare de pecar, ou então farei com que você sinta meu descontentamento. É deixar de lado o temor de Deus, entristecer o Espírito Santo e infligir uma ferida mortal na alma, quando, devido à agitação do pecado, somos levados a seguir em frente e procuramos nos esconder da presença de Deus para poder prosseguir e então realmente prevalecer na execução do pecado que está próximo. Se Deus não fosse infinitamente longânimo e imutável, Ele rejeitaria essas almas atrevidas. O terceiro pecado cometido é temer o homem, um pecado ao qual os piedosos ainda são vulneráveis. Se ainda não nos negamos totalmente em relação à honra, ao amor, às vantagens e ao prazer, nem estamos muito inclinados a reconhecer a insignificância do homem. Isso é, que o homem não pode nem se mexe nem se move, não pode nos fazer nem o bem nem o mal. E não nos acostumamos a ver a mão do Senhor em todas as coisas, percebendo assim que só Deus faz tudo, que todos os homens são apenas instrumentos em suas mãos, sendo usados para nos fazer o bem ou o mal. Isto gerará um olhar para o homem. Em tempo de guerra, consideramos a multidão e a coragem dos soldados, permanecemos firmes sobre a nossa espada. Quem descerá contra nós, ou quem entrará em nossas habitações? Jeremias capítulo 21, verso 13. Se, porém, percebemos que o poder do inimigo supera o nosso, ficamos com medo e o coração se comove, como as árvores do bosque se movem com o vento, conforme Isaías capítulo 7, verso 2. Tememos o homem quando está doente, em casos legais, em transações comerciais, no exercício de nosso comércio, na busca de nosso desejo que deve ser alcançado pela instrumentalidade dos homens. Olhamos para os homens e em nossos pensamentos terminamos neles como se isso tivesse que vir deles. Procuramos veementemente tê-los ao nosso lado e temos medo de perder o seu favor. Na nossa associação com os homens, tememos um pela sua sabedoria, o outro pelo seu estatuto e personalidade imponente, o terceiro pela sua maldade e o quarto pela sua benevolência, que não gostaríamos de perder. Agora, se tal pessoa não tem desejo de piedade e ficaria irada se você manifestasse a imagem de Deus e cumprisse seu dever, e se por medo dele você deveria retê-lo e acomodá-lo no cometimento do pecado, eis que então o temor de Deus se torna inferior e deve ceder. Ali Deus está de um lado e o homem do outro. Aí está o temor de Deus, por um lado, e o temor do homem por outro. Se, contudo, o temor do homem nos motiva a fazer algo que é contrário ao temor de Deus, então rejeitamos o temor de Deus por causa do temor do homem. Este é um pecado terrível, pois antes de tudo, Deus o proibiu. Não temas aquele que mata um corpo, mas não são capazes de matar a alma. Antes tema aquele que é capaz de destruir a alma e o corpo no inferno. Mateus capítulo 10, verso 28. Quem é você para ter medo de um homem que vai morrer? Isaías capítulo 51, verso 12. Em segundo lugar, é o maior ato de desprezo para com Deus, se ele tiver que ceder ao homem por você. É idolatria e um pecado dos pagãos, o qual adorou e serviu mais a criatura do que o Criador. Romanos 1, 25. Terceiro, é uma negação da providência de Deus, como se Deus não reinasse, como se a criatura pudesse funcionar de forma independente. Em quarto lugar, isso afeta e incomoda você continuamente. Em quinto lugar, fez com que você caia de um pecado para o seguinte, e portanto você deveria se envergonhar de seu medo anterior do homem. Esteja avisado e dê ouvidos à exortação do Senhor.
Parem de confiar no homem que só tem um sopro de narinas. De que importância ele é? Isaías capítulo 2, verso 22. Siga Davi em sua nobre coragem. O Senhor está do meu lado. Não temerei o que o homem pode fazer comigo. Salmo 118, verso 6. Incentivos para o temor de Deus. Não é suficiente estar alerta contra os pecados que são contrários ao temor de Deus. Antes é nosso grande dever conquistá-lo todos pelo temor de Deus. Quanto mais vivo for o temor de Deus, menos poder o pecado terá sobre você. Portanto, no futuro, comprometa-se totalmente a temer eternamente o Senhor, seu Deus, para que o temor de Deus possa protegê-lo e dirigir seus pensamentos, palavras e ações. Ah, se eu pudesse deixar você mais animado nisso. Dê muita atenção aos seguintes incentivos, que você seja eterno e inflexível. Primeiro, Deus não tem dentro de si todas as perfeições capazes de gerar reverência. Ele é majestoso, onipotente, glorioso, santo, bom e inspirador. Essa é a sua natureza. Como pode alguém, portanto, estar na presença de Deus sem medo e reverência? Considere o que foi expresso na palavra de Deus. Quem é semelhante a ti, ó Senhor, entre os deuses? Quem é semelhante a ti, glorioso em santidade, terrível em louvores, fazendo maravilhas? Êxodo capítulo 15, versículo 11. Para que você possa temer este nome glorioso, terrível, o Senhor teu Deus. Deuteronômio 28 e 58. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele também deve ser temido acima de todos os deuses. 1 Crônicas capítulo 16, verso 25. O Senhor Deus do céu, o grande Deus, terrível. Neemias 1, verso 5. Sua ira sobre o pecado é terrível. Quem conhece o poder da tua ira, mesmo de acordo com o teu temor, assim é a tua ira. Salmo 90, verso 11. Quarto, não é apropriado e necessário que você, tendo sido criado por Deus e tendo recebido graça de Deus, tema este Deus majestoso e trema diante dele? Em segundo lugar, a raiz do problema está realmente em você. Você deseja isso e não consegue ouvir o temor de Deus mencionado. E seu coração está inclinado a isso, seus desejos são despertados. Por que você subjugaria esse desejo? Tudo que tem um princípio de vida deseja crescimento e perfeição, o que também é verdade para você neste aspecto. Na verdade, é natural que um servo tema o seu servo e um filho, seu pai. Você escolheu o Senhor para ser seu Senhor, e Ele não o deu o espírito de adoção, de filhos, e não o colocou entre seus filhos? Você não fez uma aliança com Ele, que Ele seria um Deus para você, e você receberia seu favor? Isso deve incitar você a temer seu Senhor e seu Pai. Se então eu sou um pai, onde está minha honra? E se eu sou um mestre, onde está o meu medo? Malaquias capítulo 1, verso 6. Reconheça ensolerado, e isso gerará medo filial em você. Em terceiro lugar, o temor de Deus é a fonte de toda a santidade que lhe agrada. As concupiscências pecaminosas perderão sua potência, as corrupções, se surgirem, serão prontamente subjugadas. Você será detido no meio do pecado e se sentirá inclinado à prática de todos os tipos de virtudes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é limpo. Salmo 19, verso 9. O temor do Senhor tende para a vida. Provérbios 19, verso 25. Em quarto lugar, o Senhor tem prazer naquele que o temem. Deveria ser um assunto muito precioso para nós, que Deus esteja satisfeito conosco. Deveria ser nosso grande desejo e esforço sincero, agradar ao Senhor. Deus está, no entanto, satisfeito com o temor de Deus, pois nele se fundem o reconhecimento e a glorificação de suas perfeições. O Senhor tem prazer naqueles que o temem. Salmo 147, verso 11. Quão lindo é quando o homem se deleita em Deus, e quando Deus encontra prazer no homem.